Seja bem-vindo ao Pode Esclarecer, o espaço que leva até si informação de qualidade, com profundidade, leveza e respeito. de modo a empoderar o cidadão a agir de forma consciente. Não pode esclarecer, a informação é com responsabilidade. Comunicamos para transformar. Sim, é não pode esclarecer onde boas informações seguem para boas decisões. Acesse a nossa página no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify e também no LinkedIn. Olha, faça parte da nossa comunidade no WhatsApp. Assim, estará a par de toda a atualidade daquilo que se passa no Pode Esclarecer. Rosete, tens dívida, né? Tenho. Fala só, quanto tempo? Olha, é assim, eu não posso me estender. Não posso me estender. Tenho dívida. Deves ou não deves? Sim. Alguns mesitos, mas tenho dívida. Mas quais foram as razões? Em partes sim, não no seu todo, não foi culpa minha. Após assinar o contrato, deram-me as coordenadas bancárias para proceder à instrução permanente dos descontos. Tem vigência do ano. Após terminar o prazo, fui renovar e o banco, infelizmente, não executou a instrução. E eu fiquei totalmente relaxada, embora a ver que não estava a receber as notificações no telefone, mas como tenho muitas prioridades. Muitas prioridades. Atender as prioridades, Lando. Mas sabes que tudo está registrado e as instituições conversam. Sim, sei sim, por isso é que eu disse que tenho dívida. E depois não voltaste? Sou boa pessoa, voltei a pagar. Eu continuo a pagar mais, tenho ali aquelas dívidas. E olha, depois eu me estou aqui a disseram que vão pensar. enxotar. Eu estou aqui acho que 3 meses ou 4 ou 2. Parece que nem devedora. Também é devedora. Mas espera aí, também é devedora. 3 ou 4, É não sei. dívida, Mas eu Lando. acho que isso é negociável. Eu acho que haverá alguma sensibilidade, mas eu estou a ver a tua preocupação. Também és devedora. Parece que desde que recebeste é só mesmo aquele valor inicial. Não exagera, não exagera, não exagera, não exagera, não exagera. Tenho dívida sim. Atire pedra quem não tem dívida. Sim, quem tem um teto totalmente coberto. Eu não tenho dívida. Não tem Eu dívida. não tenho dívida. Também vindo de onde vem. Não tenho dívida mesmo. Não tem dívida? Não tenho dívida. Eu pago todos os meses. Também não precisa. Mas sabes como é que eu fiz? Hum, E eu estava atento na vossa conversa. Isso varia de banco para banco. pois. Sem querer fazer publicidade, o banco com quem eu trabalho para este fim, que é o banco onde eu tenho domiciliado os salários, eu fiz uma instrução, eu fiz um cálculo durante quanto tempo é que eu vou precisar de pagar a casa. São 40 anos. Eles aceitaram fazer essa instrução. Eu fiz dei a instrução e todos os meses o banco desconta o dinheiro para o Fundo de Fomento Habitacional. Mas, E diga-me. fico mesmo aí. Hoje falaremos sobre o projeto de habitação social do Estado, quiçá renda resolúvel. E conosco está aqui a prestigiosa presença do Diretor Nacional de Gestão Fundiária e Habitação do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Seja muito bem-vindo, arquiteto. Obrigado, muito obrigado. Pois, arquiteto, como dizia, eu penso que tudo depende daquilo que é a política do banco. Porque o banco com quem eu fui fazer então a instrução permanente tem, de facto, lá, o contrato ou as ordens típicas do banco é não mais do que um ano. Sim. Tu dás a Pode ser que instrução seja de uma um política do ano, a banco, do política do próprio banco é um ano apenas. Quando terminar o prazo de um ano, tu tens de voltar ao banco e fazer novamente a instrução. E depois tem aquela coisa, não obstante você fazer a instrução, tu ainda tens que pegar o borderô, ir até a instituição e apresentar. Sim, mas isso acontece porque, Rosete, porque o fundo, neste momento, está a trabalhar num processo para que faça um link com os bancos, de formas que, quando o fundo notar que houve uma transferência, porque a transferência é feita com o código do contrato que eles dão. Quando notar aquele código, tem que criar um mecanismo automático que permite que o próprio fundo saiba que esse código aqui é da Rosete. A Rosete pagou a casa X no bloco tal,
prédio tal, andar tal, apartamento tal. Isso está-se a trabalhar. As coisas vão acontecendo de forma paulatina. E enquanto isso, Enquanto isso, tu eu tens que devo. mandar informação ao fundo, como eu faço. Eu, no final de cada ano, vou buscar o extrato do banco, sinalizo as transferências para o fundo e envio para a área comercial do fundo. Eles depois, o que é que eles fazem? Eu, por exemplo, neste momento ainda não fiz, então eu estou com dívida, supostamente. Uhum. Mas não tenho dívida porque eu estou todos os meses a pagar. Mas eu tenho que ir ao meu banco, pedir um extrato, levar ao fundo e eles vão depois fazer a conciliação das contas. Arquiteto, projetos de habitação social do Estado, renda resolúvel, a miúdos, o que é? Deixa-me te explicar uma coisa, Rosete. A parte da habitação do Estado Hum. gera, naquilo que é o programa de habitação, nós teremos 3 categorias. Temos a categoria daquilo que nós chamamos de renda resolúvel, que são as habitações de meia renda, onde o cidadão faz um compromisso com o Estado em pagar a casa durante X tempo. Mas neste processo, tu podes pagar a casa de uma vez só ou pagar a renda resolúvel. Depois ainda tem outras. Tens o arrendamento urbano, que é aquele processo que tu estás na casa do Estado, pagas um valor ínfimo, mas a casa nunca passa para o teu nome no final das contas. Vais pagando renda a vida toda, mas ela nunca será tua. Nenhum patrimônio teu. É do Estado. Depois disso, tu tens a habitação social. A habitação social é aquela habitação que nós construímos para atender a população que vive em zonas de extrema pobreza ou em zonas de risco ou está num processo de extrema vulnerabilidade. As pessoas vulneráveis. É a missão do Estado proteger essas pessoas, guardar essas pessoas, amparar essas pessoas. Então nós temos que fazer habitação social. É uma política do Estado. Um dia vai se diminuir, mas o Estado, como estamos com essa grande dificuldade, tem que fazer isto. Depois tens o novo, não é novo, mas retomamos agora, que é aquilo que nós chamamos de autoconstrução dirigida. Nesses 3 segmentos é que nós estamos a lutar para ver se conseguimos diminuir o déficit habitacional, que ainda é muito alto. Ainda assim, arquiteto, quais são as condições de contrato de renda resolúvel? Ou melhor, quem é que pode se beneficiar? Vejamos, o funcionário público, bancário, estamos aqui a equacionar a questão do rendimento, quem ganha, quem tem mais, um salário superior, quem ganha mais. Aquela vendedeira, aquela tia ambulante, esta também pode fazer parte. Todo cidadão nacional pode fazer parte no processo de aquisição de uma residência por renda resolúvel, desde que comprove que tem condições suficientes para honrar com os seus compromissos todos os meses. Por isso é que é exigido uma declaração de serviço ou a apresentação da justificação dos fundos. Eu não trabalho, não tenho um trabalho fixo, mas sou uma vendedora e todos os meses eu faço isto, comprovar. E vai assinar um contrato com o Estado para receber. Arquiteto, estamos a falar de vamos lá, vou considerar 3 modalidades, né? Que é a renda resolúvel, é o arrendamento urbano e os projetos de habitação social. Sim, dentro daquilo que é habitação de média renda, Rosete, tu tens, quando vais adquirir uma casa numa centralidade, vou dar um exemplo, tu tens 2 caminhos. Ou fazes o arrendamento urbano, ou fazes a renda resolúvel. A forma de adquirir é a mesma? Sim, mas o arrendamento urbano ele é encaminhado em função daquilo que são os teus rendimentos, aquilo que você ganha. E a renda Porque resolúvel? a renda resolúvel está definida para quem tem um salário que está definido, está parametrizado para a renda resolúvel. Tens até um certo teto em função do que você vai pagar do valor da casa. As casas não têm todas o mesmo valor. Cada centralidade tem um valor diferente em função do gabarito da residência que se construiu, em função do esforço que o Estado empreendeu para construir aquela centralidade, não é? Então definem-se os preços das casas. A Rosete quer comprar uma casa na centralidade de Saurimo, eu vou avaliar quanto é que a Rosete ganha. Ganha 300 mil kwanzas, pode pagar uma casa. Vai pagar uma renda de quê? 30 mil, 20 mil, 15 mil por mês? Pode pagar a casa. Então vai-se fazer a renda resolúvel. Se a Rosete, por exemplo, ganha 70 mil kwanzas, eu não sei hoje quanto é que está o salário mínimo, são 70, são 80, né? Com o salário mínimo. Eu não posso tirar 30 mil kwanzas para a Rosete pagar a casa. Vai ficar com 50, como é que vai comer? Como é que vai pagar água? Como é que vai pagar a luz? É esse esforço que se faz, é esse exercício que se faz para poder definir quem vai para o arrendamento urbano, quem vai para a renda resolúvel. Mas caso a Rosete esteja nessa condição do arrendamento urbano,
e as suas condições melhorem, condições de vida melhorem, pode sim senhora escrever para o Fundo de Fomento Habitacional ou para o Instituto Nacional de Habitação, é para o Instituto Nacional de Habitação. Quem gera a parte do arrendamento urbano é o Instituto, porque as casas de arrendamento urbano são casas que se fazem parte do patrimônio habitacional do Estado. São casas do Estado, que a Roseta aluga uma casa ao Estado. E antigamente era assim. Os nossos pais que moravam naqueles prédios que estão na cidade e outras casas, era assim. Pagavam uma renda no BPC, nunca ouviram falar disso? Já Iam ao ouvi. BPC pagar renda, era assim que funcionava. Mas no final do dia, como acabou de dizer agora, que antigamente era assim. E vamos lá. Eu, bairro Sagrada Esperança, sei que parte daquelas casas foram nesse formato. Acho que a Terra Nova também. Eu cresci numa casa que era assim. Mas cresceu numa casa que era assim. E esta casa hoje passou a titularidade de alguém ou permaneceu na esfera do Estado? Não, é aquilo que eu estou a dizer a você. Tu podes negociar. Podes negociar com o Instituto Nacional de Habitação. As tuas condições melhoraram, fazes um pedido. Olha, Estado, eu não quero mais ser teu inquilino de pagar renda, eu quero comprar a casa. E despoleta-se um processo dentro do INH para a compra da residência. Faz-se uma avaliação do imóvel e a OZET define como é que quer pagar, se em 3 prestações, se em 2, se em 5, se em 10 e paga a casa. No final das contas, recebes o termo de quitação. Com o termo de quitação, a Rosete trata da escritura, trata da certidão e vai pagando o CISA, vai pagando o IPU e a vida vai seguindo. Com o imóvel que já é teu património e nesta altura tens condições de fazer o que bem entendes do teu património. Se é vender, se é novamente alugar, se fazer o que bem entenderes. Então significa que vamos lá, as casas. Não, significa que aquelas casas que são arrendadas pelo Estado, em algum momento, podem ser revertidas à pessoa. A pessoa Sim, pode comprar. sim. É o que você está a fazer com a renda resolúvel, só que é um parâmetro diferente. Tu estás a pagar estás a pagar a casa de forma paulatina. Todos os meses pagas um valor. Depois de 40 anos, a casa é tua. Aí tratas da escritura, dão-te o termo de quitação, trata da escritura, trata da certidão da casa, e pagas o CISA, pagas depois, vais pagando o IPU, mas a casa é sua. E tu podes fazer qualquer tipo de negócio com essa casa. Enquanto não terminares a renda resolúvel, já estou no outro caminho, né? Enquanto não terminares a renda resolúvel, tu não podes, mas não deves fazer a passagem da casa para uma outra pessoa. E o teu espaço, Esclareça então? bem assim, arquiteto. Eu quero fazer. Nós estamos aqui a ver É uma a ilegalidade. questão. É uma ilegalidade. Não é permitido fazer Não, outro está no espaço contrato. durante. Lê o contrato que tens, E Rosé. quais são as consequências, arquiteto? As consequências, tu estás estás no incumprimento do teu contrato. E quando estás a incumprir o contrato, há ali regras, multas e sanções. Tem que ler o contrato, tem que ver o que está no contrato. Essas sanções poderão dar lugar à perda do imóvel? Poderão, mas ainda não começamos a ir por aí. Nós temos muitos problemas na nossa sociedade. E nós, que somos os funcionários que são deste lado, temos que nos dotar de um nível de sensibilidade muito grande. Temos muitos problemas já. Então, a medida é sempre encontrar um caminho que faz bem a todos. Não é? Porque temos noção das dificuldades que as pessoas vivem. Mas a questão do transpasse é uma questão que hoje as pessoas fazem porque não têm muita informação. Porque até a própria pessoa que recebeu o imóvel, Rosete Ilando, ela está numa situação muito vulnerável. A Rosete tem um apartamento, faz o transpasse para mim. A casa nunca vai ser minha enquanto não se acabar de pagar a casa. A casa só será minha quando a Roseta acabar de pagar a casa toda, receber o termo de quitação, ter a certidão da casa. Com a certidão e a escritura é que a Roseta pode fazer o que bem entende. Aí faz uma transmissão do imóvel. Eu vou passar o imóvel, sai da minha esfera jurídica e passa para a esfera do Amilcar. Só nessas condições é que a Roseta consegue fazer. Porque é que vai acontecer? Com a certidão do imóvel, vai à conservatória e vai fazer a transmissão. A certidão deixa de ser do Amilcar e passa a ser, deixa de ser da Roseta, passa a ser do Amilcar. Porque o que é que hoje os transpassos funcionam com as procurações irrevogáveis, né? A procuração irrevogável não está a dizer que você é titular. Você é meu procurador. Eu a qualquer momento chego e desfaço a procuração. Se eu for uma pessoa malandra, eu faço 10 procurações. Vendo o imóvel a 10 pessoas. Vendo a si, vendo a ele, vendo a qualquer outra pessoa e faço 10 procurações. É que não se tem noção desses riscos todos. E, E Rosete, eu aconselho sempre as pessoas a não fazerem isso. O transpasse ele deixa a quem está a receber o imóvel numa situação muito vulnerável.
Muito vulnerável E mesmo. posso dar o caso que essa pessoa nunca terá acesso ao imóvel, porque o Exatamente. prazo de pagamento ou de quitação às vezes é 20 anos, 10 anos, e posso dar o Uma caso que pessoa tu de má índole, eu faço o traspasso para ti lá, depois. mas depois do mês vou com a polícia em casa dizer que a casa é minha. Tem uma procuração, mas eu estou vivo. Eu vou desfazer a procuração. Então, tu que estás com dívidas, nem podes pensar Tem que em pagar as trespasse. dívidas, Rosete. Também não precisam. Tens que pagar dívida, Rosete. Eu Umas não sou a moças tão única. bonitas assim ficam Ela também tem são dívida. quilaperas. Não façam isso. Ela não, também tem dívida. Eu Não não sou a façam isso. única. Deixem de ser Ah, quilaperas por e favor, paguem, estão a me ver. paguem Olha, as quando passar a contas. rua, vão ter ela devedora. A meu Então paga. Não, arquiteto, tens de dizer quais são as consequências do não pagamento das rendas. Não, olha, quando não pagas as rendas, tu podes chegar ao ponto de perder o imóvel. Estás a me olhar porque Em também estás na mesma função condição? mas tu podes também ir negociar, justificar quais foram os motivos que te levaram a não pagar. E vais pagando. O Estado é uma pessoa de bem. O Estado precisa que... E depois também nós temos que ter a consciência, minhas queridas. Nós temos que pagar. Porque o pagamento da casa vai permitir que outra pessoa tenha casa. O Estado, quando recebe, vai reinvestir noutros processos de construção de habitação. E hoje, nós estamos com muita dificuldade porque as pessoas não pagam a casa. O nível de inadimplência chega a atingir quase 80%. Mas o fundo está aí, o fundo INH tem com grandes campanhas que tem estado a surtir efeito. Hoje as pessoas estão a ganhar consciência e estão a pagar as rendas. A Milka acabou de dizer aqui sobre a figura da titularidade, da certidão do imóvel. Um caso prático. X tem o imóvel na modalidade de renda resolúvel. Ao longo do caminho são 20 anos para pagamento. Sim. X morre. Tem ali os filhos e tem o irmão. O irmão entende que tem de continuar a fazer o pagamento. Depende de como... Sim. E até ainda neste Pois, caso, o irmão está a fazer o pagamento e conclui. A quem é passada a titularidade do imóvel? neste caso ainda, arquiteto, posso dar o caso da intenção deste tio. Ele viu que os seus sobrinhos estão ao relento, faleceu o irmão. É possível que ele vá à entidade gestora do imóvel e decida pagar e com a intenção de ficar com o imóvel futuramente? Porque Não. vejamos, Rosete, durante o processo de aquisição das candidaturas, lembras-te? Lembra? Passaste a meia-noite para conseguir Ela E usou como o é que canal dela. adquiriste? Eu nem usei Usou o canal. canal. Arquiteto, e como é que conseguiste? Não usei canal. Eu fiz via as inscrições online. E vê só, da Fiz, forma não mais foi. moderna, e mesmo assim não paga. Também não é da Não, forma mais coisa moderna, coisa. porque aquilo era fazer serão. Sim, você ficava a controlar a No inscrição sofá. no sofá meia-noite. Ei. Fiz vigília. Eu tive que fazer vigília, controlar a internet. O meu irmão ligou para mim às 4. Estás a dormir? Eu disse, não, ela já abriu, vai lá. E aquilo era... Eu queria estar ali naquela que está quase no aeroporto. Chinezão 8.000. Não. Do outro lado, acho que é o 44. Sim, quilômetro 44. Foi a primeira a fechar. Quando estava no momento da inscrição, foi a primeira a fechar. Não demorou muito, fechou. Depois tive que recorrer a outra. Nesta fase, eu lembro muito bem, passamos ao relento. Foi um momento difícil. E vejamos, só voltando aqui à questão do X. Esta criança acompanhou, viu o seu pai, a sua mãe, naquela luta. E tem a certeza de que a casa foi adquirida pelo pai. E depois vai crescendo, o tio chega e diz que a casa é dela. Como é que se resolve essa situação? Não, isso resolve-se a partir do seguinte momento. Quando alguém morre, é necessário fazer... Como é que nós fizemos quando a minha mãe morreu? Aquilo chama-se habilitação de herdeiros. Habilitação de herdeiros. Os herdeiros principais, o cônjuge que ficou e os filhos, fazem uma habilitação de herdeiros. E nessa habilitação de herdeiros, normalmente, quando ainda está vivo um dos cônjuges, é direto. Que casarem comunhões de bens adquiridos, se casarem comunhões de bens adquiridos, né? Não precisa de fazer habilitação de herdeiros. Ele morre, o cônjuge que ficou fica com os bens. Se não, no caso em que já não tem nenhum dos progenitores, são só os filhos, tem que se fazer uma habilitação de herdeiros. E nessa habilitação de herdeiros é definido uma figura que é o cabeça do casal, que é o representante legal da pessoa que acabou por morrer. Mas isso é definido em consenso entre os herdeiros que estão vivos. Mas o imóvel ainda não é dele? Não, mas tu, quando fores o representante legal, tu vais assumir os ativos e os passivos desta pessoa.
Este é que será o representante, é que será o front office da pessoa que faleceu. O tio pode continuar a pagar, mas enquanto não chegar lá com um documento que comprove que ele é o representante daquela pessoa que partiu, a casa nunca passa em nome do tio. E ainda assim, essa questão do não pagamento, está aqui o arquiteto. Recentemente acompanhamos nos órgãos de comunicação social uma informação de que os tribunais haveriam de passar uma notificação de despejo aos devedores, nesse caso. Estamos a falar de despejo. Foi uma intenção. Foi uma intenção. É verdade, constitui verdade? É uma intenção do Estado. Ok, Vai se fazer, mas vamos chegar lá, mas estamos aí por passos. ok. A primeira medida que estamos a tomar é mesmo uma medida de sensibilização. Encontramos o problema, olhamos para o problema, antes de partir para uma medida mais gravosa, vamos para a sensibilização. E está a surtir efeitos. Não precisamos de passar por um campo mais agressivo, porque está a surtir efeitos. Agora, depois vai-se identificar quem são os residentes, que não querem mesmo nem sequer estar sensibilizados. Agora, Viram para mim por e quê? depois também tem outra questão. Vocês têm que ler os vossos contratos e ver quais são as penalidades que existem. Caso incumprir, o que é que vai acontecer contigo? Lando, não podes E virar totalmente e por perante mim. aquilo que o contrato espelha, mesmo que estiveres em frente de um tribunal, o juiz vai te perguntar: epá, o que é que diz o teu contrato? O que é que diz o acordo que fizeste constar? Se não pagares, o que é que vai acontecer? Está lá no contrato. Arquiteto, de igual modo, a informação passada pelas redes sociais, os projetos de habitação social, renda resolúvel, vão deixar de existir? Não. O que acontece não foi isto. O que acontece foi o que aconteceu. Eu lembro-me deste tema, gerou muito pânico. As pessoas diziam que já não vai haver mais renda resolúvel. Não, não é isto. Não é isto. O que vai acontecer é o seguinte: o Estado, cada dia que passa, tende a melhorar os seus processos. A figura que estava envolvida diretamente neste processo é o Estado. E é necessário retirar o Estado dessa equação. Nas outras latitudes, como é que se faz? A Rosette quer comprar uma casa, vai ao banco com quem trabalha e diz: banco, eu preciso de um financiamento para comprar uma casa. O banco identifica a casa com a Rosette, valida os documentos da casa, certifica que a casa existe, que a casa é legal, que não é uma jogada má, paga a casa. Depende. Há bancos que pagam 80%, uns pagam 85%, uns pagam Estamos a 90%. falar aqui, desculpa, do financiamento imobiliário. E vou chegar lá, Ok. é onde eu quero chegar. O banco paga a casa. Eu, que Estado que construí a casa, recebo o dinheiro na totalidade. E mais rapidamente faço o reinvestimento para construir outras casas. E a Rosette tem um negócio com o banco, que é uma figura que no Estado é uma figura de negócios e vai ficar com a casa. Se a Rosette não pagar a casa ao banco, o que é que o banco faz? A casa, quando a Rosette for negociar com o banco, a casa torna-se uma garantia, hipoteca. Por isso é que a casa tem que ter documentação certa. Por que que nós não passamos por este processo quando começamos a construir centralidades? Porque nós estávamos com uma dificuldade de regularizar os imóveis. Um imóvel que não está regularizado, o banco não vai financiar. O banco não se vai meter nisto. Porque não tem garantias de que o imóvel vai ficar com o banco caso a Rosette não pague. Então o banco não entrou nessa jogada. Mas hoje, nós, Estado, o que é que estamos a fazer? Sempre que construímos uma centralidade, já entendemos que precisamos de fazer a regularização fundiária, a regulação do imóvel. Ao regularizar o imóvel, a Rosette, nas próximas vezes, quando quiser comprar um imóvel, vai manifestar o interesse junto à instituição pública. Olha, eu quero comprar a casa na centralidade tal. Eu, que já regularizei o imóvel Estado, vou dizer: Rosette, tem aqui os documentos e tem aqui o pré-acordo entre tu e eu. A Rosette vai ao banco com esses documentos. O banco vai certificar, matriz predial, tudo certinho, tudo bonitinho, a casa existe, está tudo certinho. Então, vai garantir o empréstimo. Para quando amanhã a Rosette não pagar a casa é uma garantia para o banco. É patrimônio do banco. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Não é uma questão de nós ter renda resolúvel. Estamos a mudar apenas os atores do filme. Em vez de pagar ao Estado aos poucos, o banco paga tudo ao Estado e a Rosette paga a tal renda resolúvel, passa a ser com o banco. Porque é uma renda resolúvel.
É uma renda que vai resolver o problema daqui a mais algum tempo, até um certo tempo. Mas o valor vai ser o mesmo? Depende do valor do imóvel. Até Em princípio será o mesmo, porque vais pagar, nunca será o mesmo praticamente, mas teoricamente sim. Porque depois no banco você tem envolvido as taxas, mas hoje com o aviso 9 as taxas são um bocadinho mais baixas, né? porque quando pensamos nesse financiamento imobiliário, estamos aí a falar de banca. A banca é avalista. E estamos aqui a ver, em contrapartida, o que é que eu vou colocar como avalista, quem será a garantia. Então, é a insistência daqueles que são os nossos internautas sobre essa questão do fim da renda resolúvel em autoconstrução e financiamento Não. imobiliário. As pessoas estão a fazer muita confusão, meu Deus. Esclareça. Esclarecer. Arquiteto, tem que Fazer muita esclarecer. Isso confusão. é Tem que nos mesmo. esclarecer. A renda resolúvel é pagar uma renda até um determinado tempo Certo. para o imóvel ficar depois do titular. Quando acabaste de pagar, recebes o termo de quitação, não paga mais nada. Estamos a mudar de atores. Com a dificuldade que se vive de reinvestir nos processos de habitação, temos que encontrar um caminho que os outros já fazem bem. O banco entra nessa equação. Mas para o banco entrar, eu, Estado, quando construir, tenho que regularizar os imóveis primeiro, para permitir que a Lando ou a Rosette, quando quiser comprar uma casa, para ir ao banco, tem que ter os documentos da casa. Tu não vais ao banco sem os documentos da casa. O banco, para garantir o financiamento, tem que ver o que é que ele vai financiar. Não vai pôr dinheiro num saco furado, né? O negócio do banco é fazer dinheiro, né? É reinvestir. Por isso é que o banco tem que financiar para quando você pagar ao banco com as taxas que ele vai impor, o banco ganhar alguma coisa. A renda resolúvel não vai parar de existir. Estamos a mudar de atores só. E as altas construções dirigidas? A autoconstrução dirigida é outro processo, Rosete. Nós temos que entender que o Estado por si só não vai resolver o problema da habitação em Angola. E Angola é dos poucos países, que se calhar o único, onde o Estado tem esse envolvimento na construção da habitação. O Estado tem que criar condições para que o privado entre, o que vai permitir que a economia circule. O que é que faz a economia circular? Não é o dinheiro andar de mão em mão. Então tens que ter pessoas que ajudem o Estado a sair desse marasmo. Arquiteto. Então o Estado vai criar condições, Rosete, para que o privado apareça como outro elemento nesta equação. Mas não poderá gerar aí áreas desorganizadas? Conhecendo a nossa realidade. Não vai gerar, porque o processo da autoconstrução dirigida ele está baseado dentro dos princípios de bem fazer. Os princípios de bem fazer, para iniciar um processo de construção, tenho de ter o projeto, tenho que ter o plano urbano, tenho que ter os lotes registrados, tenho que passar por um processo de organização. Olha só a centralidade do Zango 8000. No lado paralelo, quem entra tem ali uma zona que foi dada para a autoconstrução. Eu me lembro que haviam colocado inclusive uma placa, a dar nota dos projetos que haviam de ser colocados ali, a definir. Passa por lá hoje. Sim, mas isso é um problema. Isso já não é um problema. O problema não é só aí. Tu tens que ter vários intervenientes. E as pessoas que fazem gestão do território é que têm que ser contundentes na sua ação. O princípio básico é: quer construir, faça projeto. Depois de fazer o projeto, regulariza os projetos. Porque hoje você vai regularizar o teu imóvel ainda no papel. Tu tens a certidão do imóvel no papel, não precisas ter a casa construída. E quando fazes um projeto, Rosete, um plano urbano, tens de registrar depois os lotes. Mas depois de registrar, a Lando, que é a administradora municipal, tem que ter capacidade para definir que, senhores, aqui não é para fazer isto. Por isso é que nós dizemos, né? Faça a nossa realidade, o que é que isso vai dar? Exatamente. Arquiteto. Não, nós estamos a nos organizar. Já há zonas bem organizadas. Olha, por exemplo, Com autoconstrução dirigida. Talatona foi autoconstrução dirigida, Rosete. Talatona que você tem aqui é autoconstrução dirigida. O Estado definiu o plano, fez as infraestruturas e o privado veio e construiu as habitações. Talatona é autoconstrução dirigida. Agora, o Estado tem que criar condições para que isso volte a acontecer de forma organizada. A autoconstrução dirigida é o que cria condições. Rosete, lá tens uma rua asfaltada, tem água, tem luz. Está aqui este lote que você comprou, construiu a tua casa aqui. Agora, a Rosete, por isso é que eu falei da regularização dos projetos. A Rosete vai receber um lote devidamente regularizado, com certidão e tudo. Aquele lote de terreno é a tua garantia junto ao banco.
Vais ao banco, apresenta o projeto, eu quero um financiamento para construir a minha casa, até que o meu projeto custa Y. O banco vai te emprestar o dinheiro para construir a tua casa. Isso chama-se autoconstrução dirigida. Diante daquela comunicação sobre despejo, a informação do tribunal do possível despejo, existe aí alguma moratória de quanto tempo é que vai se tolerar aos devedores ou aos Não. moradores? Não. O que está a acontecer agora, nós estamos durante esses próximos anos, acho que 2 ou 3 anos, num processo de sensibilização. E como eu já vos disse hoje, tem que ser a surtir efeitos muito positivos. As pessoas estão a pagar mais, estão a ganhar consciência. Por isso é que estamos aqui a discutir isso. Só estamos a discutir que as pessoas vão falando, conversam. Por isso é que estamos aqui a discutir esse tema. E as pessoas estão a pagar. Eu tenho amigos que não pagavam, já pagam. Eu tenho familiares que não pagavam, já estão preocupados em pagar. Eu tive que pagar porque senão ficava mal na Sim, vida. mas moratória, arquiteto. Eu estou preocupada com a Rosete. Eu tenho Também 3 és meses. devedora. Não, mas ainda isso ainda é. 3 meses ainda é pouco. 3 meses. É mau, Mas também ainda é é pouco. devedora. Mas ainda é pouco. Não, os casos mais graves são aqueles casos. Tínhamos muitas pessoas que só pagaram o valor de entrada. E já estão Não nas é a minha casas. situação. Já E estão não nas é o meu casas caso. desde. A primeira centralidade foi o Quilamba. Pois, O 2000 Quilamba 2008, 2009, né? por aí. Mais ou menos. Nesta altura, as pessoas entraram e há quem só tinha pago até a data 2, só tinha pago o valor de entrada. Depois de quase 20 anos. Mas hoje ganhou consciência e vai pagando. Mesmo com esse atraso de 20 anos, o Estado é uma pessoa tranquila. O Estado é o melhor amigo que nós podemos ter. É uma pessoa de bem Fica mesmo. tranquila. Hã? Também não exagera. Porque é assim, E arquiteto. quando te forem bater a porta, vais ter condições de negociar. Vais ter condições de negociar. Ao longo desses anos, quais foram os constrangimentos que nós verificamos nos projetos da habitação social, autoconstrução dirigida não. Nós temos 3 projetos, né? Tens habitação social Habitação e social, tens habitação de média renda, que é o que nós chamamos de as tais centralidades. pois. Quais os constrangimentos verificados ao longo desse tempo? De várias ordens. Tivemos o constrangimento relacionado à regularização dos imóveis. Agora, o maior constrangimento que existe é o constrangimento de ordem financeira. Aquilo que se vive hoje tem sido uma luta muito grande para se conseguir avançar com mais projetos. Arquiteto, sobre a questão da autoconstrução, a cedência desse espaço, qualquer um poderá concorrer? Qualquer cidadão. Ok. Qualquer cidadão. Mas isso vai ser feito via as administrações municipais, via os governos provinciais. A missão do Ministério é definir a regra de jogo. Definir as políticas, a metodologia, está lá mais para definir a metodologia. Depois os governos provinciais é que vão pôr em prática esse processo. Terminei de pagar. Tenho aí obrigações sobre mais impostos? Tem que pagar impostos, o Estado vive de impostos, minha querida. Qualquer Estado vive de impostos. Depois vais ter que pagar o IPU, todos os anos. Olha, ainda tens aí. Tu não pagas o IVM do carro, não pagas a taxa de circulação. Pagamos, arquiteto, pagamos. Pagamos. Mas já compraste o carro, mas pagas. Pagamos. A vida é assim. Tens de pagar taxas. O Estado vive disso. O sonho da casa própria para o angolano ainda se espera? Nunca vai parar. Nós vamos continuar a trabalhar para continuar a trazer o sonho para muitos angolanos. Muitos angolanos continuam a ter casa própria. E muitos ainda terão. O que é que se diz sobre... Temos aí acompanhado... A segunda fase capa a capa tem ainda alguns edifícios por acabar. Qual é a esperança que se dá nessa questão do sonho da casa própria? O que acontece aí é que o Estado... Aquilo é um imóvel recuperado. O Estado recuperou aqueles imóveis. E nessa altura é preciso terminar. Estamos num processo agora de encontrar as melhores condições técnicas e financeiras para podermos acabar. Vamos acabar. E os cidadãos vão receber as casas ali no Quilamba. Estamos já no fim do nosso Pode Esclarecer. E, arquiteto, gostávamos que deixasse aqui aquelas são as recomendações, orientações sobre os projetos que estão a desencadear. Em termos de recomendação, o que é que eu podia dizer? A primeira é que cada um tem que fazer a sua parte. E nós, principalmente nós jovens, temos que aprender que cada um tem que fazer a sua parte. Temos que pagar as rendas. Temos que cuidar do patrimônio. Temos que cuidar do bem que temos. Os imóveis acabam por ser um bem comum. As pessoas que vivem nos edifícios. Temos que saber cuidá-los. E temos que pagar para poder exigir. A outra questão
é não perdermos a esperança e sermos cidadãos cada vez melhores, porque pá, Angola é de todos nós, cada um tem que fazer a sua parte. E essa de cada um fazer a sua parte acabaria por dizer de, antes de consumir qualquer informação e causar um tumulto, temos primeiro que entender o que é que se está a passar, para não desinformarmos as pessoas, porque isso é um grande problema que nós temos, a desinformação. Nós desinformamos muito. Por essa via veio pode esclarecer. Exatamente. Por essa via veio pode esclarecer para Exatamente. trazer aqui as pessoas no dia, vamos lá, sobre as informações que criam arrepios. Nós precisamos esclarecer as pessoas. Ok. Eu já estava com medo. Não precisa ter medo. Olha, mas é verdade, porque Eu não eu estou a imaginar, a muita. Rosé, ela quando recebeu a casa, foi já na mãe já tenho casa. Aquilo é de tanta arrogância, foi e pronto, agora vamos voltar. Mas estamos a notificar. Por via do INH estamos a notificar, o fundo também, estamos a notificar as pessoas que não pagam. A notificação Não fui primeiro notificada. surge com uma advertência e de forma didática. E depois tu podes negociar como é que queres fazer. O pagamento das dívidas. Está de uma pessoa muito fixe, tranquilo. Obrigada, arquiteto. Estamos já no fim do nosso Pode Esclarecer. Acesse a nossa página no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Spotify e faça parte da nossa comunidade no WhatsApp. Assim não perderá nenhuma novidade. Partilhe, comente com amigos, familiares que está o Pode Esclarecer. Arquiteto Amilcar, muito obrigado pela tua presença e foi um esclarecimento e tanto, porque eu já estava com as malas a ser arrumada. Depois já saí da casa da minha mãe. Mãe, arrumou o quarto do quintal. Também não vou cantar essa música. Não Essa vou. música foi cantada num outro objetivo, com outro objetivo, numa outra Pois. situação. Também não vou cantar essa música e não vou fazer isso, porque o Estado é uma pessoa de bem, Uhum. como foi aqui dito pelo arquiteto Amilcar. Estou totalmente descansada, minha colega Lando. Muito obrigada pela tua presença ao Pode Esclarecer. Aos órgãos da administração pública que queiram ver os seus serviços, atos e procedimentos a serem esclarecidos, não esqueçam, acedam aos nossos correios eletrônicos, ao nosso link, deixam a vossa mensagem e intenção. E, Lando, a quem mais eu devo agradecer? Aos nossos patrocinadores, muito obrigada. E até lá, vemo-nos nas redes. Boa informação, boa decisão. Até já.